Não, eu comecei a praticar o karatê desde pequeno, desde os 12 anos de idade, e eu sempre me interessei um pouco por essa parte da história do karatê, da literatura do karatê, da comparação dos estilos. Isso me fez pesquisar, me fez ler bastante. Uma paixão sua, né? É uma paixão, é uma paixão. Eu diria que minha vida com o karatê é uma, sem o karatê é outra. E o meu sensei do Paraná, o Júlio Taku Arai, era aluno do sensei Okuda. Então eu comecei bem numa época que foi em 1977, uma época que o karatê estava borbulhando no Brasil, porque foi um momento que o Nakayama veio para o Brasil, e as pessoas ainda estavam muito juntas, os campeonatos eram muito juntos, com várias escolas, etc. Isso com o falecimento do Sensei Nakayama, isso mudou radicalmente. Eu acho que a grande mudança do karatê no Brasil e no mundo se deu no momento da ausência do Sensei Nakayama. Então, naquele período no Paraná, a gente acompanhava muito isso. Por exemplo, veio o Sensei Takeshi Oishi para ministrar um curso e fazer exame para faixa preta. Para nós, assim, naquela época, era assim, poxa, o cara era um mito, né? E quando você olha o Takeshi Oishi, você olha os outros que na época eram o Tanaka, que eram todos contemporâneos do Sensei Okuda, né? Mais do que contar histórias, o volta e meia, eventualmente o Sensei Okuda ia ao Paraná para ministrar exame de faixa e cursos. Então eu tinha 12 anos de idade naquela época e chegava lá um japonês alto, forte. Me lembro de uma cena muito interessante que o pessoal segurava um banco maciço, de madeira maciça, segurando e para ele dar kyakuzuki no banco. E ele deu 3 kyakuzuki no banco e o banco ficou ali depois que ele foi embora e ficou a marca do Seiken dele no banco. E aí todo mundo estranhava, porque o banco tinha era fundado, né? E então ficou a marca dele lá, ficou assim histórico esse momento que ele passava ali no Paraná e o pessoal mostrava, olha, o banco foi afundado pelo Sensei Okuda aqui. Porque o Sensei Okuda foi o primeiro karateka japonês a vir de uma forma oficial ao Brasil para ministrar aulas de karatê. Os demais senseis que vieram, todos com muito respeito, todos que saíram do Japão e vieram ministrar aulas no Brasil, vieram por si só, não vieram representando uma instituição, né? Então isso trouxe para o próprio sensei um desgaste grande nessa chegada. Não é uma coisa fácil você chegar num país sendo o representante oficial da JK, sendo que alguns professores já estavam estabelecidos aqui. Eu acredito que ele teve no começo muita dificuldade nessa chegada dele, justamente por conta do que eu comentei. As pessoas viam no Sensei Okuda, talvez, uma ameaça, porque na verdade o Sensei veio representando a JKA, veio com vários ensinamentos diferentes do que eram ministrados aqui até então. E o que acontecia numa situação como essa? Os alunos tinham um interesse muito grande em estarem com o Sensei Okuda, em treinarem com o Sensei Okuda. A família Caribé, por exemplo, lá da Bahia, vinham treinar aqui e dormiam na casa do Sensei, dormiam na academia, para justamente aproveitarem as aulas com o Sensei. As pessoas vinham do Brasil inteiro treinar com o Sensei Okuda. Óbvio que isso despertava uma certa rivalidade na época. Mas é claro que as pessoas obedeciam toda uma ordem. O japonês, por si só, ele é muito disciplinado, né? Ele é muito obediente. Tanto é que, depois, como eu falei, que faleceu o Sensei Nakayama, nós tivemos aí uma ruptura de vários, né? Não só no Brasil, principalmente no Japão. A própria JKA se dividiu em 3 na época do falecimento do Sensei Nakayama, né? Então, o Kenshusei sempre foi, para os karatecas, uma coisa, um mito, na verdade. Então, para nós, era meio que era a história de uma prova de vida, uma prova de guerra, porque poucos eram, digamos, aprovados nesse tipo de treinamento. E isso fazia com que as pessoas viessem depois com esse certificado, de forma a poder serem instrutores aí pelo mundo todo. Talvez o Kenshusei tenha sido, junto com os campeonatos, o grande fator de divulgação do karatê de uma forma ordenada, de uma forma harmônica, porque você tinha primeiro a metodologia e depois os campeonatos. Embora eu seja assim contra campeonato hoje no atual momento da minha vida, mas eu tenho que entender que o campeonato foi um fator
que ajudou muito a difusão do karatê, não só no Brasil, como no mundo todo. Na verdade, o Sensei Nakayama teve uma ideia genial de pegar os seus melhores alunos e colocar cada um deles num lugar estratégico do mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Itália, Austrália, África do Sul. Quer dizer, e o karatê acabou sendo difundido dentro desse propósito. Então, se nós temos hoje um karatê que ainda é muito praticado no mundo todo, é muito graças a isso. Essa arte teve uma felicidade de conciliar um preparo metodológico, um preparo dos instrutores sobre todos os aspectos, no sentido deles poderem tentar manter um padrão e uma harmonia em nível mundial. E, obviamente, os campeonatos que aconteciam traziam também treinamentos, traziam também seminários e discussões sobre o aperfeiçoamento do karatê. Porque quando a gente observa o karatê de hoje, da nossa época, ele é um karatê completamente diferente do que era o karatê há 40 anos atrás, quando eu comecei a treinar, e muito diferente de quando era na época do sensei Funakoshi. Então, esse aperfeiçoamento do karatê ele se dá justamente por essas gerações que vão interpretando o karatê de uma forma que vai aperfeiçoando algumas questões. É óbvio que é muito importante para nós voltarmos nas origens, né? Tanto é que um fenômeno que está acontecendo hoje em dia, e acontece na própria JKA, são os instrutores maiores do karatê se voltarem para Okinawa e tentar conciliar um pouco como é que foi o karatê do Sensei Funakoshi até chegar nos dias atuais versus aquele karatê tradicional de Okinawa que até hoje é praticado. E o que você acha que o Sensei Okuda trouxe para o karatê? Olha, o Sensei Okuda é muito interessante a história dele, porque o Sensei, ao longo, ele chegou aqui na década de 70, né, no comecinho da década de 70, e como eu falei, o Sensei, até hoje, a gente observa quando ele comenta isso, que ele sempre foi muito, muito respeitoso com o Sensei Nakayama, que foi o grande instrutor dele. E às vezes você deixar de treinar o karatê original na sua essência, na sua filosofia, focando o campeonato, incomodava muito o sensei. Isso incomodava muito ele. E eu acho que uma outra coisa também que a gente observa hoje era a questão da violência. O sensei, embora seja uma pessoa muito forte, muito preparado, o sensei ele abomina a questão da violência. Então o sensei foi muito respeitoso ao sensei Nakayama. Quando o sensei Nakayama faleceu, no final da década de 70, ele simplesmente deixou o karatê. Ele se desvinculou das federações, ele saiu dos campeonatos para praticar o seu karatê. Então isso foi uma ruptura e olha, veja a coragem que ele teve, porque ele tinha grandes alunos que acabaram não seguindo esse caminho com ele, acabaram optando pelo caminho do campeonato, pelo caminho dos torneios, pelo caminho das federações, e para ele isso não era tão importante quanto a necessidade dele preservar o karatê dele. Então, a partir daquele momento, eu entendo que o Sensei Okuda, ele se viu liberado desse compromisso, dessa lealdade ao Sensei Nakayama, e ele passou a ficar mais livre para desenvolver o seu próprio karatê. Mas que ele deu o toque dele, ele deu digamos assim, a adaptação dele, principalmente sob a ótica da respiração. Então, quando você olha hoje do que aconteceu daquele momento até hoje, o Sensei criou um karatê muito focado na questão espiritual e na questão da respiração. Talvez esse ponto da respiração seja o ponto alto de tudo isso, porque é interessante que ele trouxe uma adaptação para as pessoas. E para nós que já estamos no karatê há muito tempo, tem um fator bastante positivo, porque eu não consigo me imaginar eu hoje, com 53 anos de idade, treinando aquele karatê que eu treinava com 20. Adoraria, mas eu já não tenho mais corpo, nem condições de praticar aquele tipo de karatê. Então, a gente observa que esse karatê do sensei é um karatê para a gente praticar a vida toda. Eu não vou precisar parar de treinar karatê por conta do meu corpo não conseguir aguentar isso. Eu levo muita bronca. Mas eu também não estou nem aí para as broncas. Aconteceu o seguinte, eu levo muita bronca, eu sei que às vezes eu sou um pouco disperso, e de outro lado também eu sei que eu ainda não consegui me adaptar 100%, principalmente nos treinos de fundamentos, à academia. Mas depois que eu vi o Daniel dando bronca na mãe dele, eu falei assim, se ele dá bronca na mãe dele, então tá tudo bem, deixa ele dar bronca, tá tudo certo.
Foi muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa por natureza e nas aulas de respiração realmente você tem que ter uma concentração. Acho que são aulas quase de meditações dinâmicas. Então exige, e para mim está sendo muito legal isso, porque você acaba dizendo o seguinte: eu estou entrando nessa hora aqui, eu tenho que focar a minha cabeça aqui. Então a respiração te ajuda muito nesse sentido, a postura te ajuda muito nesse sentido. Então assim, estou muito feliz, eu saio bem da aula, eu saio bastante. O dia a dia também, você acaba tendo um contato com isso, porque toda hora você está com a tua cabeça aqui, digamos, na respiração abdominal, justamente pensando das coisas que você está no dia a dia. E você sente essa diferença no seu dia a dia em que, por exemplo, você tem algum exemplo? Ah, não, pode ter certeza, é para todos os momentos. Estou numa reunião tensa, estou negociando com o cliente, eu estou apagando algum incêndio no meu trabalho. Pode ter certeza que a hora que eu estou focado na minha respiração abdominal, eu estou muito mais sereno, muito mais tranquilo. É aquela história de você não fazer uma tempestade num copo d'água. A crise, ela vem a todo momento, mas você poder estar equilibrado ali e, acima de tudo, com foco naquela questão, estar presente ali, né? Eu acho que a respiração ela tem uma grande vantagem na nossa vida, que ela te traz para o momento presente. Porque a tendência da nossa vida é ou você pensar no passado ou você pensar no futuro, né? O Sun Tzu já dizia que se você está deprimido é porque você está preso ao passado. Se você está ansioso é porque você está focando a tua vida pensando no futuro. Mas se você está em paz é porque você está no presente. Então isso é um pouco, a respiração te traz para o presente. Então para nós foi assim um momento muito bonito da viagem. E um momento assim de tietagem, um momento que todo mundo parecia, todos nós, todo mundo acima de 50 anos, pareciam crianças de 7, 8 anos de idade, foi quando os contemporâneos do Sensei foram visitá-lo no hotel. Então são pessoas que nós conhecíamos apenas por revistas, mas sabíamos o quão importante eles foram para a história do Karatê e o quanto eles eram fortes e combatentes na nossa época. Então, o primeiro foi o Sensei Yano, que é tido como um dos karatecas mais fortes de todos os tempos, e ele foi Kohai do Sensei Okuda. E o Sensei Yano ali na frente, né, conversando com ele, e os sete todos, todo mundo filmando, todo mundo ali maravilhado com aquele momento, né, os dois conversando em japonês, ninguém entendia nada. Às vezes a gente pedia para o Paulo traduzir para a gente, o Paulo falava um pouco do que estava acontecendo, mas só o fato da gente estar naquele momento ali foi uma coisa muito interessante. Depois veio o Sensei Isaka, que é muito amigo do Sensei Okuda, e o interessante também é que o Sensei Isaka, ele desenvolveu um karatê de respiração. Ele foi por um caminho, o Sensei Okuda foi pelo outro, mas existe uma semelhança muito grande no desenvolvimento que eles tiveram do karatê, sem nenhum combinar com o outro. Então, também aquele momento que os dois estiveram ali, e talvez o Sensei Isaka seja o melhor amigo do Sensei Okuda. E o auge disso foi quando o Takeshi Oishi, que é o número 2 da JKA, queria ver o Sensei. Então queria tirar, se eu pudesse filmar, mostrar para vocês pessoas de 70 anos ali parecendo criança, para poder estar acompanhando aquele momento que foi o encontro do Sensei Okuda com o Sensei Takeshi Oishi. E uma reverência do Takeshi Oishi para o Sensei Okuda muito forte. Então, talvez, quando a gente compara o Sensei Okuda com os colegas do Sensei que nós tivemos o privilégio de conhecer, a gente observa que o Sensei se cuidou muito mais e está muito melhor fisicamente do que os demais. Mas também é um reflexo um pouco do próprio Karatê que ele desenvolveu ao longo desse tempo. Então o primeiro dia foi um dia muito bonito, uma pena que nós não filmamos, mas o Sensei acordou 5 horas da manhã e foi para um lugar assim, quase que uma sacada do quarto do hotel e cantou por quase 1 hora ali. E a gente ali dormindo meio acordado já, mas todo mundo escutando. Para nós foi uma novidade muito grande, né? Era um canto quase assim, quase um mantra. Então foi bastante. Não, eu diria assim, o Sensei é uma pessoa normal. Eu acho que esse é um ponto assim que até é importante, porque as pessoas às vezes tendem a endeusar o Sensei. Então eu diria assim, não, o Sensei é uma pessoa comum. O Sensei é uma pessoa normal, uma pessoa muito simples. E ele gosta dessa simplicidade. E ele não gosta de não ser simples. Ele trabalha para ser simples.
Então, eu te diria assim, o mais importante de tudo isso, talvez assim, ele tenha essa energia dele, ele tenha essa, digamos, essa aura dele, como um resultado da própria simplicidade. E o que mais me chama a atenção no sensei é que assim, ele não está preocupado em te agradar, ele não está preocupado em ganhar dinheiro, ele não está preocupado em ser famoso, ele não está preocupado em aparecer. Ele leva a vida dele e diz o seguinte: eu estou seguindo um caminho. Quem quiser seguir esse caminho comigo e achar que é um caminho legal, interessante, venha comigo. Agora, não me peça para mudar para poder ter mais gente vindo comigo nesse caminho. Não me peça para mudar para poder ter mais alunos. Não me peça para mudar para eu poder ficar mais famoso. Eu vou seguir o meu caminho. Você quer vir comigo? Venha. Vai ser. Ele é um samurai? Eu não tenho dúvida. Eu digo assim, de tudo que eu já li na minha vida, eu diria que quando eu olho para o sensei, quando eu vejo a atitude dele, a postura dele, o trabalho dele, a disciplina, eu diria, eu estou na frente de um samurai. Então, vou lá. Olha, o samurai, ele tem os seus princípios e ele segue esses princípios como um dogma de vida. Em nenhum momento ele vai deixar de seguir esses princípios ao longo da vida, mesmo que isso custe a ele a própria vida. Então, quando o sensei tem essa filosofia dele ser o que ele é, e se as pessoas gostarem, ótimo, se não gostarem, paciência, é um pouco dessa questão. Ele não vai abrir mão dos seus princípios para poder agradar ninguém, ele não vai abrir mão dos seus princípios para poder ter mais alunos. Veja, eu acho que cada um no mundo tem que buscar. A gente vive num mundo que cada vez mais, principalmente por conta da transformação digital, ele vem exigindo um equilíbrio cada vez maior do ser humano. Eu diria assim, aquele ser humano que não soubesse equilibrar nesse mundo de transformação digital, nesse mundo da informação, ele pira, ele fica louco. Então eu te diria, cada um tem que achar o seu caminho. Uns se dão bem na sinagoga, outros se dão bem na igreja, outros se dão bem na filosofia, e outros se dão bem nas artes marciais, outros se dão bem no karatê. Então eu diria assim para você, primeiro, a gente não sabe o sentido da vida. Ninguém pode dizer assim, qual é o sentido da vida? Ninguém pode afirmar isso. Então eu acho que nessa passagem nossa aqui, nesse caminho que a gente está trilhando, a gente tem que achar coisas que nos complemente e que nos equilibre para poder enfrentar esse dia a dia. Então, exatamente. Não, e a hora que você está treinando, que você está vendo aquele barulho de tudo quanto é lado, caminhão, avião, moto, restaurante, cheiro de comida, mais vezes, eu estou aqui agora nesse, como você falou, parece ter uma bolha aqui para a gente poder dar uma parada e dar uma refletida, né, com relação à vida da gente. Eu acho que a grande luta nossa, no final da história, né? Você se prepara para lutar a vida inteira, mas tomara que você não lute fisicamente, mas você está sendo preparado para a luta da vida. Então o karatê tem muito isso. Acho que muito que a gente aplica nos treinamentos com relação a você lutar com o oponente, na verdade o seu maior oponente é você mesmo, né? Então talvez assim, se você pensar em que palavra que o karatê pode expressar melhor, eu diria disciplina. E nada melhor do que no dia a dia de hoje, nos dias de hoje, você poder ter disciplina nos seus propósitos, naquilo que você se propõe a fazer. Violento. Mas eu te diria assim, o sensei sempre se incomodou com essa coisa da violência. Óbvio que você tem um limite para isso. Você está falando em artes marciais, você vai ter um nível de força, um nível até de violência em determinados momentos. Mas assim, ele tem que ser uma coisa fair, ele tem que ser uma coisa respeitosa. Ele não pode simplesmente, você não pode ir para uma academia para você treinar, para o seu bem-estar, e você sair de lá sem um dente, você sair de lá machucado. Quer dizer, você perde um pouco o propósito. Você está indo lá para você poder ter o teu desenvolvimento. Se o sensei está quieto, se ele dá bom dia e não fala mais nada, ninguém fala. Se o sensei está mais, aquele dia ele está diferente, está bom dia, começa a perguntar, começa a brincar, aí todo mundo brinca. Então tem um pouco disso. Ele mesmo dita o que vai ser no vestiário naquele momento ali. Então, é bastante engraçado.